Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, fazer uma entrevista. O tema da entrevista será o livro Como as Democracias Morrem, um livro de autoria de dois professores de ciência política da Universidade de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E para essa entrevista, para fazer explanações e pontuações valiosas sobre esse tema, convidamos o cientista político Alexandre Alves Pinto, que, além de cientista político, é professor de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. É graduado em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela UF, Universidade Federal de Niterói. Também é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da UERJ. Bom, para entendermos melhor a proposta deste livro, a questão central, né, o ponto de partida desses dois autores é a eleição de Donald Trump. Esse livro foi lançado em 2018, né? Já no prefácio de Jairo Nicolau, cientista político da UFRJ, né, tenta nos dar um ponto de partida, nos dar um norte, né, que é entender o modo com que os regimes democráticos tradicionais e consolidados são enfraquecidos de modo legal por dentro, né? Então, esse é o tema abordado nesse livro, um livro que foi lançado em 2018, um livro bastante comentado até hoje e bastante comentado até hoje porque existem motivos concretos, né? As democracias tradicionais e consolidadas estão sendo ameaçadas por discursos, etc. Então, boa noite, Alexandre Alves Pinto. Agradeço você ter aceitado o convite. Boa noite, Anderson. Eu agradeço também, né, pelo convite e espero que essa nossa conversa seja proveitosa para todos os seus ouvintes. Certo. Na introdução, os autores, né, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, na página 14, já que eles colocam como ponto de partida a eleição de Donald Trump dos Estados Unidos, vai dizer o seguinte: em pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um homem sem nenhuma experiência em cargos públicos, com um aparente pouco compromisso que diz respeito a direitos constitucionais e dono de claras tendências autoritárias, foi eleito presidente. E ainda na página 15, os autores vão dizer o seguinte, que há outra maneira de arruinar a democracia, né? Que não seja a que nós conhecemos no século XX, durante a Guerra Fria, os golpes de Estado, os golpes militares, e eles citam, né, um número enorme de países, né? É menos dramática, mas igualmente destrutiva. Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes ou primeiros-ministros que subvertem o próprio processo ao poder. Alguns desses líderes desmantelam a democracia rapidamente, como fez Hitler na sequência do incêndio do Reichstag em 1933 na Alemanha, com mais frequência. Porém, as democracias decaem aos poucos e chegam a ser visíveis, né? Então, eles estão apontando uma outra complexidade, um outro processo que sai desse lugar comum de golpe de Estado, de tanques, né? Então, eu começo fazendo a primeira pergunta, né? Democracias tradicionais entram em colapso? Podem entrar em colapso, né? A resposta inicial é sim, mas a gente precisa observar algumas coisas, né? No livro, os autores, que são professores de Harvard, né? Eles desenvolvem a sua teoria e a gente precisa entender uma coisa quando a gente observa qualquer teoria, né? Quando a gente está tratando de assuntos políticos e outros assuntos, por exemplo, relacionados à economia, à sociologia, né, etc. É que não existe uma teoria capaz de dar conta de tudo. A gente precisa ter isso muito claro.
Então, eles fazem um recorte e seguem um caminho muito bem estruturado, né? Uma pesquisa com vários dados históricos, né? Eles citam Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correia, enfim, eles citam o Trump é o ponto de partida, mas o grande mote é justamente isso que você pegou no trecho que você citou ainda há pouco, né? É que o colapso das democracias, né? A queda de uma democracia no mundo contemporâneo hoje, ela não se dá mais exatamente dos moldes daquela quartelada, né? Aquela coisa à lá século XX que a gente está acostumado a ver nos livros de história e para as pessoas que têm um pouco de idade já presenciaram, né? Então, os golpes de Estado são cada vez mais incomuns, né? Ou seja, como que essas democracias podem entrar em colapso? Elas entram em colapso a partir daquilo que eles vão chamar da destruição da democracia por dentro, né? Ou seja, o acesso de outsiders, de líderes autoritários ao poder, né, possibilita com que o uso de instrumentos democráticos e o enfraquecimento desses instrumentos façam com que a democracia entre em colapso no decorrer do tempo. É bem interessante a teoria, né? E é interessante a gente observar que na ciência política a gente aprende que todo poder repousa sobre crenças, né? E nos cursos de ciência política em geral, existe uma vertente que é institucionalista e a neo-institucionalista, que são vertentes que trabalham muito com a lógica, né, das instituições políticas como um elemento chave para compreender a política e para compreender o funcionamento da democracia e do Estado, né? E eles vão mostrar que isso é importante, só que, ao mesmo tempo, eles vão dizer o seguinte: olha, existe um algo a mais aí. As instituições, por si só, não são suficientes. Sim, compreendemos. Sobre eles usam a expressão, né, legal ou legais, né, entre aspas, né? Então, democracia, como é que ele coloca aqui, né, enfraquecida por dentro, né? Eles colocam como exemplo aqui na página 17, né, esse lugar da imprensa, do judiciário, né? Muitos esforços do governo para subverter a democracia são legais, no sentido de que são aprovados pelo legislativo ou aceitos pelos tribunais. Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a democracia, tornar o judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou limpar o processo eleitoral. Os jornais continuam a ser publicados, mas comprados ou intimidados e levados a se autocensurar. Os cidadãos continuam a criticar o governo, mas muitas vezes se veem envolvidos em problemas com impostos ou outras questões legais. Isso cria perplexidade e confusão nas pessoas. Elas não compreendem imediatamente o que está acontecendo. Muitos continuam a acreditar que estão vivendo sobre uma democracia, né? E aí eu pergunto, o que esses autores querem dizer com recessão democrática? Na verdade, Anderson, o termo recessão democrática ele vai ser desenvolvido por um professor da Universidade de Stanford no ano de 2015, é o Larry Diamond, né? No artigo chamado Enfrentando a Recessão Democrática, que segundo esse professor, né, a recessão democrática seria uma situação na qual você teria a conjugação do declínio da participação popular em eleições, a fraqueza do funcionamento dos governos, o declínio da confiança nas instituições políticas em geral, né, e uma erosão das liberdades civis, né, incluindo aí a liberdade de expressão. Então, a ideia de recessão democrática ela passa por isso. Então, quando você tem, voltando agora para o livro, um líder eleito democraticamente,
Só que esse líder, ele é um outsider, ele é um autoritário. Isso é um ponto-chave, né, no livro. Ou seja, o que leva as democracias a morrerem, né, antes de tudo, é a ascensão de líderes autoritários, né? Então, a recessão democrática ela seria basicamente isso, mas eu acredito que o termo mais adequado para a gente pensar o nosso momento seria a crise da democracia. Porque o próprio processo ele é um processo que ele leva um tempo para culminar, né? Eu não sei se recessão democrática seria o termo mais adequado, até porque a teoria do Diamond e a teoria do Levitsky e do Zilati, elas são muito próximas, mas eu acredito que crise das democracias é o mais adequado. Os Estados Unidos é um exemplo, né? Que são eles são um país, né, que foi o inspirador da obra, né? Todo autor é filho do seu tempo, né? Sabemos disso. E eles vão olhar para o tempo deles e vão fazer as reflexões necessárias, pensando nos Estados Unidos, mas você vê que lá o processo não se fechou, né? Então, eu acho que outro tipo de recessão pode contribuir para a crise das democracias. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Sim, sim. E aí eles citam, né, o termo que eles usam, né, autocratas demagogos, já que você falou também, outsider, né? O que me chamou muita atenção foi assim, a capacidade deles de esmiuçar alguns processos da América Latina para dar como exemplo, né? O caso do Fujimori no Peru, a maneira como ele foi eleito, um absoluto desconhecido, e a maneira como ele vai minando a estrutura democrática. E também o caso, né, também muito emblemático, o caso do Hugo Chávez. Né? Então, para a gente tentar aprofundar um pouco mais essa questão, qual o contexto que favorece o surgimento de autocratas demagogos, outsiders com esse perfil? Você já falou um pouquinho, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Eu acho que o primeiro contexto, né, ele passa pela questão da situação do país, né? Uma crise econômica, né? Você observa o seguinte, né? De Trump para cá, o que a gente tem próximo disso, né? A gente tem a grande crise ali de 2008 e seus reflexos, né? Que vão se arrastando. Então, as crises econômicas, elas são talvez um elemento chave para a gente pensar, não o único, né? O descrédito das instituições, né? Os escândalos de corrupção também são um elemento que ajudam muito, né? Ou seja, quanto mais desacreditado, quanto mais sem credibilidade, né, está um sistema político, mais fácil é você conseguir criar uma figura redentora ou salvadora da pátria, por assim dizer, né, capaz de recuperar as virtudes, as supostas virtudes perdidas, né? E a crise econômica e o descrédito das instituições e os escândalos de corrupção, eles são um elemento muito importante. Agora, isso quando a gente pensa aquilo que o livro retrata. Eu acho que os autores eles deixam a desejar quando eles não abordam a influência, né, dos novos meios de comunicação, no caso a internet, as redes sociais nesse processo. Isso eu senti falta no livro, né? Eu acho que é muito difícil você pensar todo esse processo de ascensão autoritária sem um mecanismo de comunicação que seja eficiente e eficaz para trabalhar essa persuasão e manter, né, parte da população, esse eleitorado, conectado com isso. Eu sinto falta disso. Sim, sim. Pontuação importante. E agora, a grande questão é a seguinte, né? A defesa da democracia, a defesa da Constituição, a defesa dos pilares, né, da, da democracia. Entre a página 18 e 19, eles vão dizer o seguinte: uma vez que um aspirante a ditador consegue chegar ao poder,
a democracia enfrenta um segundo teste crucial. Irá ele subverter as instituições democráticas ou ser constrangidos por ela? As instituições, isoladamente, não são bastante para conter autocratas eleitos. Constituições têm que ser defendidas por partidos políticos e cidadãos organizados, mas também por normas democráticas. Sem normas robustas, os freios e contrapesos constitucionais não servem como os bastiões da democracia que nós imaginamos que eles sejam. As instituições se tornam armas políticas brandidas violentamente por aqueles que as controlam contra aqueles que não as controlam. É assim que os autocratas eleitos subvertem a democracia. Tribunais e outras agências neutras e usando-as como armas, comprando a mídia, o setor privado ou intimidando-os para que se calem e reescrevendo as regras da política para mudar o mando de campo e virar o jogo contra os oponentes. O paradoxo trágico da via eleitoral para o autoritarismo é que os assassinos da democracia usam as principais instituições da democracia, gradual, sutil e mesmo legalmente, para matá-la. Então, eu lhe pergunto, quais seriam as ferramentas para a consolidação e manutenção ou fortalecimento da democracia nesse tipo de contexto? Então, é bem interessante esse trecho que você cita, porque eles usam muito o termo, né, na tradução brasileira, de grades de proteção da democracia. E essas grades de proteção são as instituições políticas democráticas, que são instituições liberais, né? Congresso, a Justiça, né? A Constituição, enfim. O que acontece é que eles vão apontar para a gente o seguinte: essas grades de proteção elas são importantes, mas elas não são suficientes. Então, se elas não são suficientes, o que elas precisam, né? Os partidos políticos também, esqueci de dizer, o que elas precisam para serem suficientes? Eles precisam de um elemento a mais, que é a crença em valores democráticos. Eu não me lembro se exatamente eles usam esse termo, mas se você não tem a crença em valores democráticos, isso de nada adianta as instituições, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que você não encontra as instituições na rua e aperta a mão delas, né? As instituições são feitas por seres humanos, né? Então, eu acho que essa talvez seja, a meu ver, uma das grandes sacadas do livro, que é o fato de que eles reconhecem as instituições, eles colocam elas no seu lugar como importantes para a manutenção da democracia, precisam ser fortes, precisam ser independentes, mas eles colocam um elemento psicológico no jogo, né? E aí eu volto à citação que eu fiz antes, que foi do Maurício do Verger, acabei não citando, que todo poder repousa sobre crenças. Então, a ideia de crença em valores democráticos é fundamental, porque o primeiro passo, um dos passos para barrar qualquer ascensão autoritária é o seguinte: os líderes, né, partidários, as lideranças políticas estabelecidas, os partidos políticos, eles não podem abrir suas portas para quadros que sejam antidemocráticos, porque os partidos são instituições políticas democráticas. Então, uma das formas, e se não a principal, de você evitar que isso aconteça, é você ter uma sólida crença em valores democráticos e as instituições políticas barrarem o acesso, e isso é de autoritários, porque não faz sentido você, numa democracia, você abrir espaço para quem quer destruí-la, né? É claro que o pragmatismo de algumas instituições, de algumas lideranças, né, às vezes acham que vão poder controlar, né, por meio das instituições, esses líderes autoritários, mas isso é um risco, né? É interessante essa observação, porque após a Segunda Guerra Mundial, né, aconteceram mudanças muito importantes, né, e esse aparelho jurídico, né, não foi suficiente para conter a ascensão dos nazistas, por exemplo, né, já que os nazistas eles
eles chegaram ao poder inicialmente através do voto. E uma outra questão é agora sobre o contexto brasileiro, né, que assim, repleto de particularidades históricas, né? Tem um livro fabuloso da historiadora e antropóloga Lilian Moritz Schwartz, que ela fala a história do autoritarismo brasileiro, né? Então tem-se aí um referencial histórico de práticas autoritárias, de herança escravocrata. Então esse fantasma ele está sempre aqui circulando através do discurso, através dos referenciais simbólicos. Então, sobre o que já foi exposto sobre o caso da ascensão de Donald Trump, citou-se aqui o caso do Fujimori no Peru, do Hugo Chávez, e no contexto brasileiro, a situação brasileira aí dos últimos anos, né, desde 2013 para cá, né, como você localizaria dentro da proposta dos autores? Bom, o caso brasileiro, ele tem suas especificidades, né? Concluiu a pergunta, desculpa. Sim, exatamente aí. Tá, então, as tem suas especificidades, né? Nós temos problemas históricos, né? A gente teve um período de ditadura, né? Que a saída dessa ditadura, ela não gerou uma responsabilização, né? Dos crimes cometidos ao longo daquele processo. Então, a gente tem uma cultura, né, no Brasil de varrer as coisas para debaixo do tapete. Isso é um dificultador, né, creio eu, porque a gente não passou a limpo a nossa história, né? Ao contrário de outros países vizinhos que responsabilizaram, né, figuras que tiveram no poder diante dos seus atos. Mas eu acho que para melhor responder essa pergunta, a gente pode recorrer ao livro, que ele tem uma tabela lá na página, se não me engano, 34, 35, que ele fala de 4 principais indicadores de um comportamento autoritário, né? E aí, assim, a gente vamos pegar, por exemplo, o mais alto mandatário da nação hoje, né? O nosso presidente da República, eleito, né? Inclusive, em eleições livres, né? Ele, vamos ver se atende, né, a esses critérios para a gente ver se a gente se encaixa, né? Mas assim, o primeiro critério é a rejeição das regras democráticas do jogo, em que eles vão falar que os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la, né? Eles sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis básicos, perseguir opositores, enfim. A rejeição das regras do jogo é um dos elementos que nós temos, né? É nítido, né? Salvo se a pessoa estiver em Marte, né? Deve ter visto nos últimos dias esse discurso presente, né? De que não teremos eleições no ano que vem, né? Se tal vontade do presidente não acontecer. Então, isso é um exemplo muito claro. Aliás, em 2018, em setembro, ele já dizia, o Bolsonaro, né, que se ele não fosse eleito, ele não ia aceitar o resultado. Então, ao primeiro critério, que é a rejeição das regras democráticas, ele atende plenamente, né? O segundo critério seria a negação da legitimidade dos oponentes políticos, né, que descreveu os rivais como subversivos ou opostos à ordem, né? Então, descreveu os seus rivais como criminosos, né? Pessoas desqualificadas, né? Sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, trabalhando secretamente em aliança, né? Ou seja, a ideia de negar que o oponente tem legitimidade, né? Isso também a gente vê de forma presente, né? Atualmente no Brasil. A terceira característica, né, das 4 é a tolerância ou encorajamento à violência. Eu acho que todas as ações no sentido de tentar aprovar coisas como
excludente de ilicitude, né, para autos de resistência de policiais, a liberação de armas, né, o discurso belicista é muito claro também, né? Então, a quarta é a propensão a restringir as liberdades civis dos oponentes, né? Então, ameaça tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra críticos, né? Há poucos dias atrás, o advogado do presidente mandou um e-mail ameaçador para uma jornalista que fez uma matéria sobre um suposto esquema de peculato, né, praticado pelo presidente quando era deputado e extensível aí para seus filhos, que um hoje é senador e o outro é vereador, enfim. A ideia de restringir liberdades civis, né? A calúnia e a difamação, né, dos oponentes. Então, a gente vê isso o tempo todo, né? Então, o caso do Brasil, você tem aí esse elemento, né, de convergência, né, com essas características, e você tem essa falha, né, das instituições democráticas de você ter um, não é simplesmente um outsider populista, mas você ter alguém que é claramente antidemocrático, né? Ocupando uma estrutura partidária, conseguindo lançar uma presidência, e é claro que aí, nesse caso do Brasil, que a gente observa, e acho que isso também se aplica para outros casos, né, a força das redes sociais e de um esquema muito profissional de difusão de informação, né, que vai estar desacreditando as instituições, desacreditando a Constituição, desacreditando a imprensa, né, de modo que hoje você tem pessoas, pelo menos aí vamos imaginar um quarto da população brasileira, por assim dizer, vivendo numa realidade paralela, né? A gente tem uma série de fatores hoje no país que em outros governos seriam suficientes para o governo estar na lona. Não vou dizer ser empichado, Anderson, mas eu diria na lona no sentido já está ali nas cordas ali caindo, porque você tem inflação de alimentos, especial alimentos alta, combustíveis, você tem desemprego persistente, alto e persistente, você não vê um norte, um projeto, né, de governo, né, por assim dizer, que vise levar, né, as pessoas e o país para um caminho diferente do que está vivendo. Então, em situações, uma situação semelhante dessa em outros governos, né, os governos amargavam uma impopularidade muito maior. Então, essa resistência, essa dificuldade de superar, né, de conseguir romper essa barreira dos 25% a 30% de apoio efetivo, né, ao governo atual, passa muito por essa, vamos dizer assim, realidade paralela, né, das redes sociais, de que hoje você tem pessoas que só se informam por meio das redes, dos grupos de transmissão do governo que foram criados ali antes da eleição, inclusive. Então, você tem um trabalho que antes a gente nunca tinha visto. A gente sempre teve, por exemplo, a televisão no Brasil como fator determinante nas eleições, né? E você teve um candidato sem tempo de televisão que ganhou as eleições por meio das redes sociais. É claro, não só isso, né? Houve um momento ali em que as elites brasileiras não tinham um candidato de direita insider, né? E você teve que buscar um outsider, era esse que tinha, e talvez eles achassem que pudessem controlá-lo, mas os próprios autores alertaram para a gente no livro que, né, é um risco, né? Até porque uma das coisas que a gente não falou, permita-me estender um pouquinho, é a ideia do esticar a corda, né? Quando um líder autoritário chega ao poder, ele vai desenvolver todas essas ações que os autores retratam no livro, mas se ele não as consegue desenvolver, ele vai ficar tentando, né? Então, a gente acaba tendo uma espécie de, entre aspas, naturalização da barbárie, né? Então, coisas catológicas, como o presidente ir a um programa de
que retrata crimes e violência e tirar foto com a réplica de um CPF, escrito CPF cancelado, né, comemorando a morte né, de um criminoso, enfim. São coisas que entram, né, na nossa rotina, né, e acabam se naturalizando. Isso é um grande problema, né, porque você acaba tendo um contágio, né, por assim dizer, de outras lideranças políticas, e as pessoas na sociedade elas acabam incorporando, né, esse viés autoritário, e isso acaba se naturalizando no nosso cotidiano. Isso é muito perigoso, porque o primeiro mandato, os autores retratam no livro, ele é decisivo. Se atacando a democracia, por dentro da democracia, um líder autoritário ele consegue um segundo mandato, é como se a população estivesse dando carta branca, né? Por assim dizer, tipo, olha, nós endossamos o que está sendo feito. E aí, o que vem depois é difícil prever. Bom, você tocou, você faz um questionamento em relação aos autores, né, que eles faltou ali eles falarem do papel, né, das redes sociais, né, porque no caso os casos citados do século XX, né, um outro contexto. E assim, observando o que foi as eleições de 2018 aqui no Brasil, parecia mais assim que não havia ali uma questão política, muito mais uma questão de identificação e escolha emocional. E aí vem assim, que eles chamam, né, dos autocratas, demagogos, outsiders, uma característica deles, né, é o populismo, né, o sujeito aparece ali com a camisa de time, com um copo de cachaça, diz um palavrão, né, modos que são do senso comum. Isso acaba tendo uma certa repercussão no lumpesinato entre pobres e miseráveis e setores oprimidos da sociedade. Então, eu queria que você, para finalizar, explicasse para quem está ouvindo o que é o populismo, sobretudo agora, que é o populismo digital. Isso é interessante, essa questão do populismo, né? Mas uma coisa que eu chamaria atenção com relação a essa questão do populismo é que, no caso, hoje, você vê um populismo que realmente, como você usou o termo, né? Um populismo digital. É muito mais um processo de persuasão e identificação, ou seja, com base em valores e costumes, e em notícias falsas também, esquecemos de falar sobre isso, né? Que faz com que as pessoas fiquem presas a narrativas. Porque quando você pensa no populismo histórico, você está pensando em lideranças que estão voltadas para o povo, mas isso está associado a políticas públicas, correto? Ou seja, você tem ali políticas públicas, você pega Vargas, você vai ter toda uma questão de sindicalismo, de direito dos trabalhadores ali envolvido, e hoje no fenômeno brasileiro a gente não tem nada, né? Não tem política pública, né? Não tem... o que a gente tem de política pública hoje na área social vem de governos anteriores, né? Majoritariamente do PT e de outros também, mas vem de governo anterior. Esse governo não tem política pública, é um governo, um populismo muito mais nessa parte estética, né? Dessa coisa da comunicação, até do grotesco em vários momentos, né? De uma identificação que faz com que o homem comum, o cidadão comum, por assim dizer, se sinta refletido, né? naquele líder, né? E isso vai sendo alimentado diariamente por meio de postagens, né, e compartilhamentos em redes sociais. Então, o fato do presidente tomar café no copo da Nadir Figueiredo e comer pão com leite condensado, né? Simular tudo isso, né? Essa coisa de ficar andando de moto, parando em bar, aglomerando em pandemia, né? Ou seja, essa coisa de tentar se mostrar como uma pessoa comum, né?
isso gera uma certa identificação, mas eu acho que talvez a grande característica do populismo digital, em contraposição ao populismo histórico, é a ausência de políticas públicas que façam esse elo entre o líder e a massa, né? O que não quer dizer que você não tem elementos fortes de comunicação política no populismo histórico, mas no populismo digital parece que a gente está muito mais preso a uma narrativa, né? E aí tem a ver com outros conceitos, como pós-verdade, enfim, e outras coisas que não viria ao caso a gente aprofundar agora, né, do que com o populismo no seu sentido clássico. Bom, agradeço as suas explanações, suas valiosas pontuações desse livro muito, muito importante para compreendermos a contemporaneidade tão complexa, né, no que tange aos ataques à democracia, não só no Brasil. Quero agradecer aqui a presença de Alexandre Alves Pinto, cientista político, e queria dizer, e para finalizar também, eu ia esquecendo, né? Já que você viu ali algumas lacunas, né? Que outros livros que se aproximam do tema você poderia indicar? Eu acredito que quando a gente pensa na questão de ascensão autoritária, a questão do fascismo é um elemento fundamental, tá? Então, eu tenho um pequeno livro do Humberto Eco chamado O Fascismo Eterno, que eu acho que é uma leitura muito interessante, em que você pega o relato da experiência desse grande autor, né? Vivendo no regime fascista italiano, e como ele enxerga a revivescência de características do fascismo no decorrer do tempo na história. É muito interessante. Outro livro que pode ser também lido, que ajuda a aprofundar no tema, é o Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley. É um livro também recente, muito interessante. Você lendo o livro, você identifica várias coisas, né, na ação política contemporânea dos autoritários, né, não só no Brasil, mas em outros países também. E recomendaria aí para poder também pegar um pouco essa questão da comunicação política. Existe um artigo que é da Revista Brasileira de Ciências Sociais, se não me engano, de 97, chamado As Metamorfoses do Governo Representativo, que é do Bernard Manin, na época era professor da Universidade de Nova York, em que ele vai traçar essas transformações da democracia, né, para uma democracia do público, em que você tem questões sendo lançadas e que os políticos reagem de acordo com a forma como essas questões são trabalhadas. E assim, seriam muitas leituras, mas eu gostaria de sugerir também um documentário que é o Dilema das Redes, que está aí em várias plataformas, creio eu. Eu não sei se é na Netflix, mas enfim, procurem, que ajuda também a compreender qual o papel, né, das redes sociais, né, da pós-verdade e da manipulação da informação nas campanhas políticas contemporâneas. Enfim, por fim, me resta mais uma vez agradecer aí por essa grande oportunidade de estar falando sobre esses temas que são tão importantes, né, como a crise da democracia e o futuro da democracia, por que não dizer assim? Bom, conversamos com Alexandre Alves Pinto, cientista político. Ao fundo, o jazz de Charles Parker, o lendário saxofonista americano. Um abraço a todos, até o próximo episódio.